sobre a relação de antibióticos e infecções do sistema nervoso central, certo? E o roteiro que a gente vai usar é falar um pouco da meningite, né, que é o arquétipo, que é o protótipo da infecção do sistema nervoso central, falar de alguns casos clínicos, comentar disso aí, e reclamam de ver os objetos em dobro, né? Então, uma diplopia e uma alteração de motricidade ocular. Frequentemente, uma pálpebra perde seu movimento e depois a outra também se torna paralítica. Nessa época, ou antes, a pupila de um dos olhos deixa de contrair e se torna dilatada sob a maior luz. Convulsões costumam aparecer. Então, descrição muito interessante, praticamente uma hidrocefalia se instalando, certo? E aí a gente tem que lembrar, aqui no exemplo, num desenho de um hematoma subdural, né, do que acontece no caso de hidrocefalia. Então, imaginar, relevar um pouquinho esse hematoma e imaginar um edema geral aí das meninges e do cérebro, ocorrendo, então, essa herniação aqui. Essa região do lobo temporal faz parte do hipocampo, se chama uncus, certo? Então, a herniação do uncus para debaixo da tenda do cerebelo, né, entrando nesse forame, ele aperta o que aqui seria o nervo oculomotor, né? Então, vai gerar aí alterações da motricidade ocular, a queda palpebral, né? E lembrar também que o nervo oculomotor é responsável pelo sistema nervoso parasimpático, desculpa, da pupila, né? Então, uma compressão no parasimpático vai fazer o simpático atuar mais, que ele está lá no, também está no nervo oculomotor, mas está mais no gânglio cervical. E aí o simpático age causando amidríase, certo? Então, olha, descrição rica para a época, né? Então, quando eu perco a minha motricidade do nervo oculomotor, algum outro nervo craniano da motricidade ocular vai sobressair. Então, aí um caso de uma meningite por tuberculose, certo? Em que há uma abdução dos dois olhos, chamando a atenção para o nervo abducente, né? Então, o oculomotor está falho, o abducente vai lá e age, certo? Então, o Odier identificou a importância do acometimento meníngeo, né? A meninge como a principal estrutura anatômica da causa da meningite, e aí ele descreve: a pia mata estava grande, parte inflamada. Entre ela e a aracnóide havia uma substância gelatinosa semi-transparente que cobria um dos lóbulos, quase inteiramente, e colidia consideravelmente com o outro. No primeiro lóbulo, uma porção de aproximadamente 2 polegares de comprimento supurava. Então, um empiema aí a gente vê, né, uma cavidade que existe. Descreveu o hipos, acreditando ser um achado patognomônico para a doença. Então, aqui a gente descreve, a gente vê o hipos, né, que hoje sabe-se que não é um achado patognomônico, e tampouco nem sempre patológico, né? Então, essa contração, dilatação alternada da pupila, né, sem ter uma estabilidade, pode estar presente pode até ser um achado fisiológico, né? E aqui o achado do empiema, né, a predominância aí de infecção meníngea, cobrindo os espaços onde a meninge entra em contato com o parênquima cerebral, né? Então, a meningite aqui bem importante e fatal, obviamente. E aí os franceses, né, começou lá com a descrição menos detalhada, destrinchada em fases, e o Gercent, ele começa a já dar os moldes do que seria a classificação que a gente usa hoje. Uma classificação aguda, uma classificação crônica, secundária é um trauma, epidêmica, né? Um acometimento aí de população ou associado à doença mental. E o Gaspar, ele faz a primeira descrição epidêmica, né? Um relato bem bonito de 33 crianças de uma comunidade que foram afetadas por uma doença semelhante, no caso a meningite, né? Então, a importância desse diagnóstico. O Quink foi o que idealizou a agulha de Quink, que a gente usa hoje em dia para a punção lombar, né? Então, ele descreve a punção lombar
e as primeiras medidas de celularidade e glicose. Essa série de Merritt e Fremont, de 1937, fez 4.074 amostras de líquor, né, e descreveu o que seria o líquor da meningite, né, um aumento pressórico, uma pleocitose, ou seja, um aumento celular, né, com aumento da proteína e o decréscimo de glicose, sendo a alteração de glicose um dos achados mais importantes, né. E aí seguiram, assim, descrição de agente etiológico, análise de mortalidade segundo cada agente, né? O Kernig e o Brudzinski descreveram sinais clínicos de irritação meníngea, né? Que a gente vê até hoje esses epônimos. E a despeito disso, né? A mortalidade continua altíssima, né? Então, o que está faltando aí é o tratamento, né? E aí o Willis, né? Imaginar que o Willis era aquele cara que dissecou os vasos da base do cérebro, então ele teria uma ideia genial para tratar esses pacientes, né? Então ele sugere aí que a flebotomia raramente ou nunca deve ser omitida, hein? Ou seja, todo paciente com meningite, eu tenho que fazer a flebotomia, tenho que fazer uma sangria, né? Clisteres para controle da matéria febril e vísceras, né? Que era o que a gente tinha antigamente, era clister e sangrias, né? Aplicações tópicas de pulmões quentinhos de cordeiro, ou quem sabe um grande pato assado misturado com leite de mulher. Então essas eram as medicações do século XVIII, né? Se uma farmácia hoje em dia é assim, né? A gente podia pensar que a farmácia de antigamente era mais ou menos assim. E aí a pergunta, né? Você seria tratado por esse ser aí? Então, o North, né? Ele descreve intervenções com estimulantes. Então, a gente descreveu o espírito, né? Que seria o que hoje a gente chama de consciência. A falta de consciência seria, então, um alvo a ser tratado. Eu vou dar um estimulante para aquele paciente que está letárgico, está sonolento, ele vai ficar mais acordado, e assim eu vou combater a meningite. E aí ele descreve uma série de 200 pacientes em que houve um óbito, provavelmente uma série falseada, né? Provavelmente não, com certeza. E aí no final do século XIX, né? Lembrar que a gente está aí numa era quase pré-científica, né? Tratamento com soro de equinos, em que eu pegava ali a imunidade cruzada, reduziu a mortalidade em 31%. Então, o que era 90% a 100%, tem uns 70% de mortalidade, já é uma grande vitória. E aí Alexander Fleming, né, que era um cientista de laboratório, ele teria deixado algumas amostras de streptococcus no seu laboratório e foi passear no verão com sua família, e aquele era um verão um pouco mais quente do que o normal, e quando ele voltou, em uma das placas de Petri, que ele estava fazendo uma cultura, né, para streptococcus, um fungo teria caído, e pela umidade, juntou a umidade do ar ali do laboratório dele, com aquele calor incomum do verão de Londres, né, que e aí esse fungo se multiplicou e ele viu que ao redor daquele fungo teria inibido o crescimento do estreptococo, né? Então ele pegou aquele fungo, separou e descreveu que seria a penicilina, né? Uma das grandes descobertas da humanidade, né? Essa penicilina demorou aí mais 10 anos, porque tinha-se muita dificuldade em sintetizá-la em termos terapêuticos, né? Mas em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, foi descrito nessa série do Rosenberg um óbito em 71 pacientes. Então a gente saiu de uma mortalidade de quase 100% para uma sobrevivência de quase 100%, né? E as doses eram ínfimas, né? Eram doses de 100 unidades, 150 unidades, 1.000 unidades no máximo, para imaginar que hoje a gente usa alguns milhões, né? Lembrar que a Segunda Guerra foi um grande momento
apesar de guerra, né, mas de união na parte científica, porque a penicilina aí daria vantagem a quem a dominasse, né? Então, uma ajuda aí entre os Estados Unidos e o Império Britânico acabou conseguindo produzir a penicilina em larga escala, né? Os primeiros casos de resistência, então, foram descritos no século XX, já mais para o final do século, e a introdução das cefalosporinas de terceira geração, por exemplo, a ceftriaxona. Tratamento da meningite tuberculose com streptomicina, a introdução de isoniazida e corticoterapia no tratamento de algumas meningites mais graves, né? A gente tem, então, aí o desenho do que seria a trilha da meningite e do tratamento da meningite, certo? Então, a gente vai começar agora com alguns casos clínicos que a gente tem de infecções do sistema nervoso central. Então, um universitário de 19 anos apresentou-se na emergência, relatando calafrios, dores de cabeça e vômitos nas últimas 12 horas. Ele havia sido tratado recentemente com amoxicilina para otite média e, ao exame, sua temperatura era de 38,7 graus. Ele apresentava fotofobia e estava cada vez mais letárgico, né? Então, a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o patógeno provável para aquela infecção. Então, a gente tem como prevalência principal, né, o pneumococo, seguido aí do meningococo. O meningococo já foi disparadamente a causa principal de meningite, né? Só que com o advento da vacinação, o meningococo caiu bastante em termos epidemiológicos, estando o pneumococo aí em primeiro lugar. Além disso, o hemófilos, né? E os germes anaeróbios, né? Então, para esse paciente, a gente sempre tem que cobrir o pneumococo e o meningococo, mas foi pensado também em anaeróbio, devido à história de otite que ele tinha. Então, um esquema bom para ele seria a cefalosporina de terceira geração, no caso a ceftriaxona, com a vancomicina para os pneumococos resistentes às cefalosporinas, né? Mais o metronidazol. Então, aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse pneumococo resistente à cefalosporina. Então, a gente ainda usa a ceftriaxona isolada na maioria dos casos, certo? E o metronidazol entra aí para anaeróbio. Lembrar que adultos acima dos 55 anos têm que ser coberto para listéria, né? Listéria monocytogenes, com ampicilina, certo? E aí alguns casos menos comuns, né? Endocardite, imunossuprimidos, pós-cirúrgicos, em usos de dispositivos intraventriculares, que aí a gente vai fazer um esquema mais amplo. Se alguém tiver alguma dúvida aqui de cobertura de antibiótico, tá? A gente vai voltar nesse assunto algumas vezes. Então, aqui os germes mais comuns, certo? Lembrar do pneumococo, como o germe mais comum hoje em dia, o meningococo ainda bem presente, listéria nos pacientes aí com mais de 50, 60 anos, ou com alguma comorbidade importante, e outros pacientes com história de corpo estranho, com história de otite, né? Pensar em anaeróbios. Aqui há algumas definições que a gente tem. A meningite, infecção do espaço subaracnóide com envolvimento meníngeo. A encefalite, inflamação do cérebro. Então, a gente muitas vezes vai usar o termo meningoencefalite, né? E abscessos, né? Podem ser bacterianos, de tuberculose, virais, fúngicos, inclusive parasitários. Então, o neurologista obteve a hemocultura, né? Então, como a minha meta principal é identificar o patógeno, eu tenho posso lançar mão de dois processos para isso, né? Um é a minha punção lombar e o outro é a hemocultura. A gente sabe que, infelizmente, a hemocultura aqui, pelo menos no nosso estado, não é tão eficiente em alguns locais, né? Nem tão acessível, né? E a punção lombar, a gente pode, pelo aspecto do líquor, pela bacterioscopia,
já descobrir o patógeno, certo? Então, foi iniciado dexametasona pela suspeita de hipertensão intracraniana para dar uma desinflamada, eu posso lançar a mão de um corticoide, certo? Então, suspeita de uma hidrocefalia, aumento da hipertensão intracraniana quando eu faço a punção lombar, eu posso lançar a mão do corticoide, obviamente, sempre junto da antibiótico terapia. A ceftriaxona, lembrar que é 2 gramas de 12 em 12 e não 1 grama de 12 em 12, como o pessoal costuma fazer, tá certo? É dose dobrada, no caso de meningite. A vancomicina pegaria os pneumococos resistentes à cefalosporina e o metronidazol anaeróbios. O aciclovir entra no contexto da hipótese diagnóstica da encefalite herpética. E aí, mais uma vez, a punção lombar vai ajudar a gente, né? Se é um predomínio linfocítico, se é um predomínio polimorfo, nuclear, que a gente vai comentar um pouquinho depois como é que é o aspecto do líquor, né? E as características. Então, tomografia de crânio sem alterações é o que a gente vai ter muitas vezes, né? E análise do líquor demonstrou uma pressão de abertura de 48, onde o normal aí vai ser até 15, 20 centímetros de água, 48 está bem elevada. Então, 868 leucócito com predomínio de polimorfo. Se eu tenho predomínio de polimorfo, eu tenho que lembrar de bactéria. Eu tenho que lembrar de meningococo, pneumococo, né? Nesse caso da otite, repetindo, né? Anaeróbios, né? Então, a concentração de glicose, e aí vocês lembram daquela série lá que a gente comentou do Merit, em que a hipoglicorraquia, né? Glicorraquia é a glicose do líquor, né? A glicose baixa, que o normal vai ser 60% da glicose sérica do sangue, sendo que acima de 60 é normal, independente da glicose do sangue. Então está muito baixo a glicose também. Um vírus não faz isso, obviamente, né? Então, por exemplo, depois de saber desse líquido, a gente já podia retirar o aciclovir do meu esquema terapêutico. Então é assim que se faz. Eu não sei o que é, lanço mão de uma cobertura mais ampla, tendo noção do que é, identificando o patógeno, eu suspendo, e não tenho que ter medo de suspender, né? Alguns antibióticos, né? O aciclovir, inclusive, é grande causa aí de disfunção renal, né? Então, a concentração de proteína também, que vai ser normal ali até 45, 60 de 480. E a cultura gram demonstrou um organismo gram negativo, então pneumococo gram positivo, meningococo gram negativo é a provável patógeno desse paciente, né? Então, meningite, eu posso ter meningite bacteriana, meningite asséptica, né, sem ter alterações importantes do líquor, e aí eu tenho viral, rickettsia, micoplasma, espiroquetas, malária, posso ter alterações secundárias a um câncer, né, no caso da malignidade, ou um implante secundário, ou uma paraneoplasia, né, lúpus, mais uma causa importante de meningite asséptica, causas como envenenamento, intoxicação, e aqui lembrar dos principais sintomas e sinais ocasionados na meningite, né? E aí eu tenho que chamar a atenção daqui para alterações psiquiátricas, né? Não estão aqui nesses sintomas, mas o paciente, vamos supor, esse paciente com 19 anos, chega sem história psiquiátrica prévia, chega com história de febre, agressividade, batendo na família, foi levado ao pronto-socorro à força, tem que ter uma punção lombar para descartar a meningite nesse paciente, com uma neuroimagem, obviamente, né? Então, a gente tem aqui cefaleia e febre como principais achados, meningismo, que eu posso fazer pesquisa de sinais meníngeos, uma cervicalgia, né, importante, uma rigidez de nuca, alteração do sensório, sinais de Kernigan-Brodzinski, que você vê que são mais específicos, né, mais
menos frequentes. Achados focais, uma fraqueza de mediada ou crises convulsivas, né, são exemplos de achados focais, e papiledema, chamando a atenção aí de uma hipertensão intracraniana. Então, sinal de Brudzinski, né, só para a gente recordar aqui. Então, entender a lógica por trás do sinal, né, pessoal? Então, se eu tenho uma inflamação meníngea, essa inflamação vai desde lá da meninge que recobre o parênquima encefálico até a meninge que recobre a medula. Então, uma meninge inflamada, ela perde um pouco a elasticidade. Se eu contraio o paciente para ele fazer uma flexão da nuca para encostar o queixo no peito, né? Eu estou esticando essas meninges e a meninge, a gente sabe que é um local que tem nociceptores, né? Então, vou causar dor pela inflamação meníngea. E aí o paciente, para reduzir de novo aquela meninge, né? Para não estirar ela, ele contrai as pernas. Dá para entender. Aqui um sinal raro, porém muito famoso, né? De meningococcemia. E aí o caminho que leva à meningite. Então, tem classicamente uma colonização nasofaríngea, invasão local, bacteremia, e aí com a bacteremia sistêmica, né, eu tenho invasão meníngea, e aí a bactéria se replica, liberando aí fatores inflamatórios, né? Aumento permeabilidade da barreira hematocefálica, tem um edema vasogênico pelo acúmulo de citocinas, diminui a saída de líquor do cérebro, gerando hidrocefalia, né? E tem um edema citotóxico pela morte celular. Então, segundo caso, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Matheus. Então vamos lá. Sou casado, Matheus. Vamos lá para o segundo caso, então. Então, paciente masculino, 29 anos, portador de lúpus. E aí, sempre que fala em doença autoimune, a gente tem que abrir algumas chaves na nossa cabeça. Primeiro um raio quase sempre vai cair 2 vezes no mesmo lugar, certo? Então, quem tem doença autoimune é bem capaz de ter outra doença autoimune. E aí a gente tem a retocolite ulcerativa. E aí a gente tem um raio caindo 3 vezes no mesmo lugar, porque ele também tem outra doença, que é cetabagista, né? Foi atendido por um quadro de cefaleia holocraniana, dificuldade para deambulação, dor em dorso e membros inferiores, febre, náusea, vômitos, e há 20 dias com congestão nasal, sudorese noturna, cefaleia com pior a 7 dias. No momento da consulta, apresentava vômitos e rebaixamento do nível de consciência, associada à agressividade. É bem o que eu falei, né, pessoal? É um paciente jovem, com agressividade não explicada, né, que começou de uma vez com outros sinais infecciosos. Esse paciente tem que ganhar uma neuroimagem e uma punção lombar, certo? Outra coisa que a gente tem que pensar no paciente com doença autoimune é o uso de drogas imunossupressoras, né? Então a gente vai ter que ampliar um pouquinho nosso esquema antibiótico, né? Para pegar aí anaeróbios, por exemplo, né? Ao exame físico, os sinais vitais não foram aferidos devido à agressividade, não haviam sinais objetivos de irritação meninge. E aqui a gente tem uma ressonância no corte axial, certo? Mostrando à esquerda T1, à direita T1 com contraste. Essa topografia de núcleos da base, certo, pessoal? Mostrando uma lesão hipointensa em T1, de um conteúdo heterogêneo, certo?
E na T1 com contraste, a gente vê um realce por contraste. Então, por que a gente bota contraste numa ressonância? Para ver os vasos, né? Os vasos a gente consegue meio que ver sem contraste. Então, o contraste, a gente tem, existe, né, no nosso sistema, uma coisa chamada barreira hematocefálica, né, em que eu aplicando o contraste, esse contraste sendo absorvido e retido, quer dizer que há uma quebra da barreira, né, por uma inflamação, por exemplo, né, causado, por exemplo, por uma infecção, doença autoimune ou uma lesão traumática, né. Então, a captação do contraste me indica inflamação. Inflamação pode me indicar ou não infecção, né? Então, aí eu tenho um realce por contraste, né? Na topografia de núcleos da base, acometendo os espaços perivasculares, que a gente chama de Bishop-Ruban, certo? Então, essa é uma lesão típica de uma doença, né? A doença é a neurocriptococose, né? E aí foi feito o líquor. Mesmo sem líquor, a gente tem que cobrir obrigatoriamente criptococo, se vir uma imagem dessa, né? Mas o líquor vai ajudar a gente a guiar melhor. Iniciado o tratamento com anfotericina e fluconazol, esse é o tratamento indicado para neurocripto, e o paciente foi transferido para o UTI, permaneceu sedado em ventilação mecânica por 3 dias. Então, lembrar que doença fúngica, em geral, é a doença do imunocomprometido, certo? Lembrar que paciente imunocompetente também pode ter doença fúngica, mas até que se prove o contrário, alguma imunodeficiência deve ser pesquisada, certo? Então, ele foi estubado, seguiu aí de uma hipocalemia, uma queda do potássio e piora da função renal, e aí são efeitos muito ligados ao uso de anfotericina, né? Evoluiu com poliúria e hipernatremia. Esse paciente tem que ser acompanhado rigorosamente quanto ao sódio, quanto ao potássio. Evoluiu com boa resposta terapêutica com segmento. Então, reposição de cálcio, de potássio, às vezes tem que ter um acompanhamento bem agressivo e vigílio nesses pacientes por conta da anfotericina, né? Então, pesar, ter cuidado com os males que a minha terapêutica causa também. E aí, populações suscetíveis ao acometimento do sistema nervoso central, né? Então, basicamente, são pacientes imunossuprimidos. HIV, neutropênicos, transplantados de medula, né? Pacientes pós-cirúrgicos, iatrogênicos. Então, a gente tem algumas etiologias fúngicas aí. Meningoencefalite é a forma neurológica mais comumente diagnosticada, ocorrendo em mais de 80% dos casos, que é sob forma isolada ou associada ao acometimento pulmonar. O diagnóstico é feito pela tinta nanquim, também conhecido como tinta da China, que vai corar o criptococo, e a prova do látex também pode ser utilizada, é um teste bem sensível, e o cultivo em meio de cultura, certo? Então, basta um desses três, né? O líquor o que chama bastante atenção na cripto, né, e aí se destaca de qualquer outra meningite, são os altos graus de hipertensão intracraniana, necessitando inclusive de punções lombares seriadas, né? Então, todo dia eu vou fazer punção lombar nesse paciente para drenar um pouco de líquido e deixar ele menos com hipertensão intracraniana, até que a pressão vá se normalizando com a terapêutica, né? Então, acontece que o cripto encobre as granulações aracnoides e atrapalha um pouco a reabsorção do líquido, ocorrendo assim a hipertensão intracraniana, certo? Em alguns casos mais graves, pode ser feito a derivação do líquido. O tratamento vai com, geralmente a gente faz a anfotericina e o fluconazol, né? A gente não tem disponível aqui a flucitosina. E aqui um achado patológico, né, desse espaço bem característico do acometimento da neurocripto, que é esses espaços perivasculares de Bishop-Robin. Alguma dúvida?
Então, um menino de 17 anos foi levado à emergência com a sua mãe, um menino americano, né? Ele faz questão de ressaltar. Estava com febre há 2 semanas, além de dores de cabeça. Então, ainda diferencia um pouco esse caso dos outros que a gente viu, né? Uma evolução dos outros que era de dias, né? Esse aqui já é uma evolução um pouco mais arrastada. Na manhã da admissão, ele acordou com confusão mental e depois se tornou não comunicativo. A gente não sabe se é uma disartria, se é uma afasia. Na emergência, ele estava agitado, não respondia a comandos, então uma desorientação grave, né? Moveu todos os membros para estímulos dolorosos, seu olho direito não cruzou a linha média ao olhar para a esquerda. Um possível acometimento aí do oculomotor. Ele havia visitado o Brasil 5 anos antes e estava perdendo peso há 5 meses. Então, doença bem arrastada. E aí, entregando o diagnóstico, há 4 meses ele teve um PPD positivo e foi iniciado isoniazida para infecção latente por tuberculose, que agora não é mais tão latente assim, né? Então, o que a gente vê aqui? Uma ressonância em T1 com contraste, né? Todas as duas sequências são T1 com contraste, um corte axial à esquerda e um corte coronal à direita. E aí vocês notem, lembrem, né? Por que eu boto contraste na ressonância? É para ver se algum local capta e me chame a atenção para uma inflamação. E aí vocês veem, aqui na figura A, que o contraste delineia toda a adesão das meninges, né, nos sulcos cerebrais. Então, uma pia mate aqui inflamada, né? Então, fala a favor de uma meningite, um acometimento meníngeo, certo? Aqui também a gente vê bem difuso, né, um acometimento. Nesse caso aqui, no mesmo caso, né, uma ressonância ponderada em flare, certo? Um corte axial mostra uma hiperdensidade, uma hiperintensidade, desculpa, periventricular, né? Tanto aqui no corno posterior quanto no corno anterior dos ventrículos laterais, chamando a atenção aí para uma hidrocefalia com transudação licórica. Então, o líquor cresceu muito rápido de volume, né? E ele empurra o líquor para dentro do parênquima, causando essa transudação licórica. E aí a gente vê esse hipersinal, que não deve ser confundido com lesão de microangiopatia, né? A tuberculose deve ser aventada nos pacientes com doença prolongada, hidrocefalia exige frequentemente colocação de derivação, e a morbidade e mortalidade são maiores em pacientes com HIV. Então, tuberculose também é uma doença do imuno comprometido, e lembrar que um detalhe interessante do líquor, né, que o líquor pode se manifestar tanto como uma pleocitase linfocítica quanto de polimorfo nuclear. A tuberculose tem essa característica. E aqui foi iniciado o esquema terapêutico para ele, né, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida. Aqui alguns efeitos colaterais que a gente pode ver na terapêutica para tuberculose. Então, se a gente está falando aqui tanto de acometimento neurológico quanto de acometimento secundário à própria terapêutica antimicrobiana, né, a gente tem que lembrar bastante da isoniazida, né? Isoniazida, junto com o imunossupressores, são medicações que podem causar uma miríade de afecções neurológicas, né? Então, lembrar de tortura, de polineuropatia, de parestesias, vertigens, crises convulsivas, né? Tudo vai estar atrelado à isoniazida. E os outros esquemas também podem colaborar. Então, aqui o líquor e o seu diferencial, e aí, se vocês quiserem, eu mando essa tabela para vocês depois. Então, cada acometimento vai ter um líquor característico, né? Lembrar da meningite bacteriana, principal característica da glicose reduzida e elevação da celularidade num volume muito grande,
como diferencial polimorfo nuclear, e proteínas totais também. O licoviral já vai ter um predomínio linfocítico, né? Com pouca pleocitose comparado ao lico bacteriano, certo? A meningite tuberculose, lembrar que na maioria das vezes vai ter um predomínio linfocítico, mas também pode ter polimorfo nuclear. Meningite fúngica, sífilis um pouco mais, sífilis aguda um pouco mais raro, né? E nos quadros neoplásicos, né, na suspeita de uma neoplasia, a gente tem que fazer pesquisa de células neoplásicas nesse paciente. E aí a gente entra, então, nos efeitos adversos ocasionados pelos antibióticos. Terceira de 4 partes da aula. Alguma dúvida? Pronto, aí o Matheus perguntou do uso de corticoide na meningite por TB e a lógica é a mesma, né? Se eu vejo um caso mais grave, com hidrocefalia mais importante, eu posso usar o corticoide para tentar diminuir essa hipertensão intracraniana também, sempre aliada à terapêutica. Lembrar que em pacientes com HIV, né, eu não posso tratar logo esse HIV. Pacientes identificados com HIV ainda não tratados, eu tenho que tratar primeiro a tuberculose, e aí a gente tem protocolos para isso, né? Basicamente, a gente vai começar, se eu não me engano, 2 semanas depois, é o tratamento para o HIV, mas em tratando o HIV antes de tratar a tuberculose, eu posso ter um quadro trágico de síndrome da reconstituição imune. Então, aquele patógeno que tem pouca patogenia, né, no caso da tuberculose. Então, se fizer aí uma pesquisa, se tirar o pulmão aí de todo interno, né, e procurar a tuberculose bem direitinho, vai achar aí um bocado de gente. Mas é uma infecção latente, na maioria das vezes, que não vai se manifestar ao longo da vida, a não ser no caso de imunossupressão. E aí no HIV, o que acontece? O paciente está com a imunidade deprimida, a infecção lá, que tem pouca patogenia, né, como o caso da tuberculose, não está incitando tanto o sistema imunológico, porque o sistema imunológico está falho. Quando eu recupero esse sistema imunológico, dando a droga, o antirretroviral, o paciente faz uma inflamação exacerbada. E aí gera a síndrome de reconstituição imune, certo? Então eu tenho que evitar tratamento de antirretroviral antes de tratar as minhas infecções, né? Isso é protocolo para várias infecções, não só de sistema nervoso central. A gente vai entrar aqui numa área de efeitos adversos no sistema nervoso dos próprios antibióticos. Então, quando os antibióticos fazem mal, né? E aí em cima você já vê o grande vilão da neurologia, que a gente estremece só de ouvir falar, que é o cefepime. Então, a mulher de 79 anos apresentou uma convulsão inédita 2 dias depois do início de penicilina intravenosa e ciprofloxacina prescrita para pneumonia. Ao exame neurológico após a convulsão, ela estava alerta, mas mostrou movimentos bruscos do tronco, abdômen e braços, mais que as pernas, que ela não conseguia suprimir. O EEG não mostrou fenômenos epiléticos, nem no momento em que os movimentos ocorreram na gravação. Também apresentava insuficiência renal crônica. E aí, pessoal, que distúrbio do movimento é esse? Vamos ver aqui. Eu não sei o que é essa palavra-chave, mas quem acertar esse distúrbio do movimento vai ganhar essa palavra-chave aí, que eu não sei o que é. O que vocês estão vendo aí?
A descrição clássica desse distúrbio do movimento são movimentos bruscos, irregulares, né? Característica como se fosse choque, shocking-like, né? E que tem um acometimento aí que pode ser segmentar, mas nesse caso desse paciente está um acometimento bem generalizado. Vou botar o vídeo aqui de novo. Alguém suspeita aí de algum distúrbio do movimento? Lucas falou de cinesia, Matheus falou Coreia. Coreia que seria aquele movimento mais dança, né? Que é um movimento de característica migratória, ele vai para um braço, depois vai para o outro. A Lilian falou em fasciculação, que é um movimento que envolve fibras específicas do músculo, né? Então, é um movimento que não costuma gerar, desculpa, é um distúrbio que não costuma gerar movimento, né? Fasciculação, então, eu tenho fascículos musculares se contraindo, que costumeiramente não vão gerar movimentos. As discinesias aí do Lucas são um grupo à parte, né? Movimentos que eu não caracterizo muito bem, discinesias orofaciais, discinesias mandibulares, e mais? Então, esse é para vocês nunca mais esquecerem, né? Talvez o distúrbio do movimento que vocês mais vão ver na vida, certo? Quem vai trabalhar com UTI, paciente crítico, né? Então, isso aqui são mioclonias, certo? Mais uma vez, são distúrbios do movimento, são movimentos irregulares, rápidos, né? De características em choque, né? Que podem ocorrer num segmento específico ou de forma generalizada. E aí a mioclonia vai ter origem, diversas origens, né? Cortical, subcortical, de tronco. Nesse caso, é uma mioclonia próprio espial. Mioclonia que está se originando na própria medula, provavelmente secundário à terapia antibiótica pela coincidência temporal, né? Mas o próprio fato do paciente ter alteração de função renal é, a principal causa de mioclonia é a alteração de função renal e sepse, certo? O paciente crítico, né? Mas como houve essa coincidência, a terapia antibiótica foi trocada e houve o desaparecimento pela mioclonia. Não é uma razão para você trocar de antibiótico, na maioria dos casos, mas tem que se atentar a isso, né? Que a mioclonia pode ser cortical, pode ser um passo para o paciente convulsionar, e isso seria bastante lesivo, né? Mas prestar atenção. E aí vocês veem como é difícil, às vezes, eu caracterizar uma coisa secundária ao antibiótico, né? O paciente estava doente, tinha disfunção renal, será que isso não foi da própria doença, da sepse, da alteração metabólica, se foi do próprio antibiótico, né? Então, às vezes, é difícil essa caracterização. Então, a gente precisa se atentar a esses fatores. Associação temporal, ajuste de dose, né? O paciente tem uma disfunção renal, precisa ajustar a dose de alguns antibióticos, né, para aquela função renal. Principalmente aí, a gente vê os carbapenêmicos. Insuficiência renal, como causa tanto de diminuir a depuração de antibiótico e aí poder causar mais efeitos colaterais, né, como a própria insuficiência renal poder causar mioclonias também, por alteração metabólica. Alteração da barreira hematocefálica, avaliar interações medicamentosas, principalmente inibição enzimática. Então, a gente tem como protótipo o Depaquene, né? Depaquene tem uma inibição enzimática em cima do citocromo P450 e aumenta a biodisponibilidade de outras medicações com metabolismo hepático, né? Então, é um exemplo de uma interação medicamentosa. E aí vocês têm aplicativos, né, como o Medscape, que é gratuito, e você joga as medicações que o paciente está em uso para ver se tem alguma interação. História prévia de epilepsia, né? Então, qualquer quadro de epilepsia prévia, qualquer descompensação metabólica pode
exacerbar esse quadro. Então, aqui exemplos de interações, né, que a gente vê o depaquene bem presente. A fenitoína é um indutor enzimático, inibidores seletivos, e aí depaquene e carbapenêmicos, que apesar de na literatura ser bastante presente, a gente acaba, não é uma coisa que a gente deixa de usar por essa interação, né, mas tem que ser levado em conta. E aí a gente tem os beta-lactâmicos, com os seus anéis de beta-lactamases, que eles podem gerar alteração da fala, tremor e cefalopatia, né? E que esse anel beta-lactâmico interage com o receptor GABA-A. Então, o GABA-A é um receptor inibidor. Se eu tenho a diminuição do GABA disponível, eu tenho excitação neuronal, e aí posso causar essa miríade de sintomas neurológicos. É dose dependente, quanto maior, mais efeitos colaterais, né? E está associado à disfunção renal, principalmente porque o mecanismo de depuração dessas drogas é a via renal em sua maioria. Penicilina, associada à encefalopatia, mioclonias e convulsões, dose dependente, associada à disfunção renal. Todas as gerações das cefalosporinas têm relato de complicações neurológicas, mas, sem dúvida nenhuma, o cefepime se destaca. Então, todo neurologista vai responder um parecer na vida de um paciente da UTI que piorou do estado de consciência e vai checar lá os antibióticos, né? E, eventualmente, vai ter essa coincidência da introdução do cefepime, que é o cefalosporina, por a causa, né? Obviamente, vai ter a melhora. Então, o EEG pode ser solicitado na suspeita para avaliar a encefalopatia. Carbapenêmicos, né? Meropenem, imipenem, doripenem, que imipenem é o principal em efeitos adversos, e aí a gente tem as crises convulsivas bem frequentes, tá certo? E aí o doripenem vem como uma nova opção com menor interação dos receptores GABA-A. Aminoglicosídeos, classicamente, né, ototoxicidade. Então, o paciente, às vezes, tem que usar, inclusive, aminoglicosídeo para tratamento de otites complicadas, né? Então, não se sabe o que causou o mal maior, né? Se foi o próprio aminoglicosídeo, se foi a própria infecção. Então, neuropatia periférica, encefalopatia, fraqueza muscular aguda, voriconazol e outros antifúngicos, né? Alterações visuais, neuropatia periférica dolorosa, agitação, insônia, ansiedade. Anfotericina, além do que a gente já falou, de alterar o potássio, o sódio, tremor e repouso, mas que melhora com a suspensão da medicação. A paciente de 27 anos, com história de epilepsia mioclônica juvenil, sem crises generalizadas há 3 anos. Foi admitido no hospital com quadro pneumônico, iniciado leve. No terceiro dia de antibiótico terapia, então aqui um vídeo de uma crise tônico-clônica generalizada, certo? Então, assim como o cefepime está para encefalopatia, como a levofloxacina está para crises convulsivas, principalmente em pacientes que têm história de epilepsia, né? As quinolonas, convulsões, encefalopatia, mioclonias, psicose. A levo é a principal droga a desencadear crise em pacientes com epilepsia, né? Cipro, e aí vem as discinesias, que já foram citadas, e sinais extrapiramidais. Coreia, tem aqui um paciente, só para ilustrar a Coreia, né? Que o Matheus tinha falado. São movimentos em forma de dança, né? Movimentos um pouco mais lentos, migratórios, então não tem uma ritmicidade muito grande, são um pouco imprevisíveis, né? Aqui a Coreia de Sider, né? Associada à streptococcia, fenomenal autoimune relacionado à streptococcia.
E aqui as discinesias orofaciais. Lembrar que discinesia é bem comum no paciente idoso, né? Mesmo sem alterações patológicas. Então não vão olhar para a sua vozinha e achar que ela está andando bem. Polimixinas, parestesias da face e membros, bem importante, né? E o último caso clínico é ataxia e disartria após início de antibiótico terapia de paciente de 62 anos com múltiplos abscessos epidurais. Ele havia sido tratado com metronidazol e cefepime, e o resultado do teste de função hepática foram apenas levemente anormais. E aqui não é o paciente, mas só para ilustrar um quadro atáxico, né? Lembrar do amiguinho que bebeu bastante nas festas aí do meu médico, do internato, nas caloradas, certo? Então é quase como um deslize em relação ao alvo, né? Quanto mais perto chega do alvo, menor a coordenação o paciente tem. E aqui a gente vê uma ressonância, um flare, né? Corte axial, mostrando aí na altura da transição ponto-mesencefálica, um acometimento, uma hiperintensidade do núcleo denteado do cerebelo, certo? E esse acometimento é bem descrito relacionado ao metronidazol, certo? E aí suspende o metronidazol em uma resolução dessas alterações. Então, o metronidazol está bastante ligado à ataxia, principalmente os usos mais crônicos, né? E as tetraciclinas, alterações vestibulares, lembra muito os aminoglicosídeos. Das TARVs, né? A gente tem historicamente o efavirenz como uma grande droga na terapêutica antirretroviral, recentemente substituída, né, pelo dolutegravir. Quase metade dos pacientes com alterações neuropsiquiátricas nos primeiros dias, né? Então, hoje em dia, era uma alteração que era autorresolutiva, grande parte das vezes, mas hoje em dia não é uma droga de início. Então, aqui alguns efeitos colaterais, sempre gera aquela dificuldade, né, de eu identificar se é secundária a droga, se é secundária a doença, né, e dúvidas para a gente começar a falar um pouquinho de COVID. O Matheus está perguntando se as combinações de ertapenem e meropenem aumentam as chances de convulsão. De longe, o ipenem está bem mais associado a crises convulsivas do que os outros carbapenêmicos, mas qualquer carbapenêmico pode aumentar a chance. E aí essa questão das interações, nunca vi uma descrição específica, né? Mas é bem provável que sim, por razões, a gente levar aí por tabela, tá usando dois carbapenêmicos, né? Aumenta os efeitos colaterais relacionados a ele. Mas realmente eu não sei responder com certeza. E aí, para a gente encerrar aqui bem acelerado, tá certo? Para vocês terem um tempo de repouso. A aula magna depois é do Matheus, né? Só fazendo a introdução aqui. Falar um pouquinho de COVID. Então, COVID já está bem associado a implicações neurológicas, né? Em sua fisiopatologia, eu tenho um dano direto aos receptores. Esses receptores patologicamente estão muito sendo atribuídos aos receptores ECA2, né? Ou ACE2 em inglês. E aí gera um dano relacionado às citocinas. Não se sabe muito bem como o vírus invade o sistema nervoso central, mas acredita-se aí, tem algumas teorias, da ascensão através do bulbo olfatório, né, sendo um mecanismo de entrada. Outra hipótese é a hipótese do cavalo de Troia, né, assim como o HIV, ele entraria por meio de um linfócito, né, que tem livre entrada no sistema nervoso central, e lá dentro do sistema nervoso central
ele se replicaria. Complicações mais importantes: AVC, encefalite e encefalopatia, síndrome de Guillain-Barré, síndrome linfociticose hemofagocítica, ou síndrome hemofagocítica, né, antigamente chamado, interações medicamentosas. Então, aí a gente tem a fisiopatologia dos receptores ECA2, que estão bastante presentes no pulmão e nos rins, né, mas também no sistema nervoso central, que seria uma porta de entrada para o COVID. Anosmia é um efeito comum, né? Inclusive um dos mais comuns que a gente vê no paciente pós-COVID. Então, a gente está com ambulatório de neurocovid lá no Hospital das Clínicas e colocaria como 90% dos pacientes um achado de anosmia, né? Alguns achados de parkinsonismos, alteração do ciclo sono-vigília, piora da demência, que a gente vê muito em qualquer outra doença, né, que o idoso possa, com demência, ser acometido, pode haver uma piora, né? Então, alteração do nível de consciência a gente vê bastante nos pacientes internados, com algumas alterações eletrofisiológicas, e aí um alto número de citocinas inflamatórias levaria à quebra da barreira hematocefálica, né? Que é a terceira hipótese, né? Cavalo de Troia, ascensão pelo bulbo olfatório e quebra da barreira. Os mecanismos de dano ao parênquima, cefalopatia tóxico-metabólica, então é difícil eu separar o que é invasão viral no sistema nervoso central, o que é uma alteração tóxico-metabólica no paciente que está séptico, né? Sem um acometimento direto do sistema nervoso central pelo vírus, né? Difícil essa separação. Crises epiléticas e doenças desmielinizantes, que a gente tem alguns casos também. Crises, né, podem ser vistas em até 10% dos pacientes críticos. Aqui um relato de uma encefalite necrohemorrágica, certo? Um paciente com COVID. Aqui um relato de uma primeira crise convulsiva em um paciente, e aí fica aquela dificuldade da gente caracterizar se foi uma coincidência, se ele já tinha essa lesão no lobo temporal, se foi uma coisa nova, né? Mas está sendo cada vez mais bem descrito. AVC seria, então, o vírus gera uma resposta imune que está sendo chamada de tempestade inflamatória, né? E essa tempestade inflamatória, por diferentes mecanismos de adesão plaquetária, inflamação sistêmica, pode gerar trombos, né? Inclusive desencadear fibrilação atrial. Então, são múltiplos mecanismos que favorecem o AVC como manifestação sistêmica. E aqui uma das primeiras séries, né, foi a de Wuhan, na China, lado a lado aí uma tomografia com a hipodensidade do lobo frontal, à esquerda, certo? Caracterizando aí possível acidente vascular cerebral, e à direita o acometimento em vidro fosco da COVID. E aí, dessa série foram caracterizadas diferentes acometimentos do sistema nervoso, sendo o sistema nervoso central o principal, né? Que envolve tontura, cefaleia, alteração de consciência, AVC, né? Os AVCs tiveram como características um alto NIH, que é uma escala que a gente usa de sintomas para o AVC, então, basicamente, quanto maior o NIH, mais grave é a sintomatologia, né? Não quer dizer que mais resistência ao AVC, mas geralmente a gente tem essa associação. E então, os pacientes teriam eventos mais graves do que AVCs de outras etiologias. Epilepsia, lembrar que pacientes críticos, em 10% a gente já encontra alterações eletroencefalográficas, então, mais uma vez, não dá para a gente, muitas vezes, diferenciar o que é do COVID, o que é próprio do paciente crítico, né? Os mecanismos vão variar de invasão viral direta, lesão cerebral por hipoxemia, alterações metabólicas, epilepsia prévia com diminuição de limiar convulsivo. Talvez a principal causa de convulsão nesses pacientes. Lembrar que
outros coronavírus, né? O coronavírus, o SARS-CoV-1, né? Esse que a gente está, o SARS-CoV-2, e o MERS-CoV, do Mediterrâneo, né? Já estavam associados a acometimento do sistema nervoso, e aí a gente destaca aqui o sistema nervoso periférico, com, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré e acometimento de nervos cranianos, né? Então, o acometimento não se sabe se é autoimune, se é direto, viral, né? Mas na maioria dos pacientes, pelo menos nas séries que eu revisei recentemente, o PCR para a COVID era negativo na maioria dos relatos, né? Denotando que não havia invasão direta do sistema nervoso central. E aqui a gente vê paciente com a alteração da motricidade ocular, né? E uma ressonância, T1 com contraste, primeiro corte coronal, segundo corte axial, mostrando um realce do terceiro nervo craniano, né? E aqui na última imagem, um corte axial em T2, né? Com supressão de gordura, destacando ainda mais essa alteração. Aqui um paciente de 50 anos, que infelizmente foi a óbito, né? Apresentou um quadro de Guillain-Barré e tinha um COVID IgG positivo, sem quadro sintomático respiratório recente, né? Então, mais uma vez, a gente não sabe se é uma coincidência, lembrar que a epidemiologia do COVID, né, bastante prevalente, né, tem um alto índice de casos e que pode haver essa coincidência. O paciente ter não dá para, é difícil estabelecer essa relação causa-consequência de um COVID prévio, né? Mas no contexto atual da pandemia, a gente tem que considerar, obviamente. Miopatias e miosites, que também está sendo bastante prevalente e pouco dado relevância, né? Mas devia ser dado uma maior relevância. E o que virá depois, né? Aqui só uma reflexão para a gente fechar a aula de hoje, de que a gente já teve não vai ser nem a primeira pandemia, né? Não foi a primeira pandemia, infelizmente não será a última, mas que na história recente, no começo do século XX, a gente teve a pandemia da gripe espanhola, né? Foi originária dos Estados Unidos, lá por volta de 1916, 1917, e a gente sabe que, por coincidência ou não, contemporânea, houve um acometimento chamado encefalite letárgica, né, doença de Willis-Ekman, que é descrito num filme, né, famoso do Robin Williams, de um livro do Oliver Sacks, que é O Tempo de Despertar, recomendo a todos assistirem, muito interessante, mas que houve essa coincidência temporal. Por volta ali do século, da década de 20, a gripe espanhola, finalzinho da década de 20, começo da década de 30, a encefalite letárgica, né? Então, será que foi uma resposta autoimune tardia? Até hoje não se sabe qual era a causa da encefalite letárgica, né? Nem o agente etiológico da gripe espanhola. Então, pensar aí no acometimento autoimune tardio, o que pode vir aí, por exemplo, esse caso de Guillain-Barré, depois da Covid, né? Então, cenário um pouco assustador, mas para a gente colocar isso na cabeça, o que virá? Então, a arte não reproduz o visível, ela torna visível. Obrigado aí pela oportunidade.